E aí, você tem medo de histórias de terror? Então não assista esse vídeo, porque vai ser sobre Cripta do Terror. Depois da vinheta. Fala galera, bem-vindo de volta a mais um Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ. Eu sou o Giorgio, mas pode me chamar de Gico. E hoje a gente vai falar sobre essa revista sensacional, lançada pela editora Record na década de 80, 90, chamada Cripta do Terror. Essa revista que compilava edições da EC Comics, a Entertainment Comics, uma editora que foi pioneira do gênero do terror nos Estados Unidos e que viu sua derrocada com a chegada do selo Comic Code, né? Para quem não se lembra, o Comic Code era aquele selinho que saía na parte de cima das revistas, ali na capa, indicando que aquela revista tinha um conteúdo adequado para crianças, já que o Frederick Wertham dizia que os quadrinhos eram responsáveis por levar a delinquência juvenil e bobagens desse tipo. Enfim, mas vamos à história da revista aqui no Brasil. Ela foi publicada pela editora Record, na época que foi lançada. Tinha esse formato de magazine, diferente do que era publicado nos Estados Unidos, onde ela saía com o formato de história em quadrinhos, né? E era colorida. Aqui no Brasil, ela saiu preto e branco. Tinha 100 páginas, 96 páginas mais capa, né? E trazia diversas histórias. A grande característica das histórias da EC Comics, das revistas da EC Comics, essa revista compilava diversos títulos: Crypt of Terror, Haunts of Fear, Vaults of Evil, Crime Suspensories e Shock Suspensories. E outra característica dessa revista é que ela tinha apresentadores. Antes de cada história aparecia um personagem que era o cara que fazia a introdução da história. Nesse caso aqui, eles foram batizados na revista como Guardião da Cripta, tinha o Guardião da Câmara, o Zelador da Cripta e a Bruxa Velha. Cada um tinha sua característica, mas geralmente eles faziam a introdução da história e depois voltavam no final para dar aquele twist. Mas geralmente a história no final tinha uma moral, de alguma maneira era dada uma moral para não faça dessa maneira, enfim, era geralmente um twist humorístico ou mesmo gore, o terror. A revista era muito, para a época, muito pesada, tinha cenas de violência explícita, vocês estão vendo aí nas imagens, muita violência, muito gore, e foi por causa disso aí que pegaram no pé dela durante o processo de caça às bruxas do Comic Code Authority. Dizem as más línguas que até mesmo as outras editoras, vendo o sucesso que essa revista alcançou, forçaram uma barra para que o Comic Code ficasse ainda mais restritivo, impedindo inclusive a apresentação de palavras como morte, vampiro, ghoul, outras coisas assim, cenas onde aparecesse sangue, decapitação. Então, quer dizer, ficou praticamente impossível você ter uma revista de terror, já que não podia-se mais falar dos temas muito típicos de revista de terror. Mas a revista no Brasil não durou muito tempo. Lá nos Estados Unidos ela durou de 40 a 50, década de 1940 a 1950. A Entertainment Comics, na verdade, era do Max Gaines, pai do William Gaines, e começou como uma editora que publicava revistas em quadrinhos de caráter educativo e até religioso, revistas sobre contos bíblicos e tal. Quando o Max morre, o William, que estava servindo na guerra, volta, se vê diante daquilo ali e fala: o que eu vou fazer com isso? Não entendo nada disso. Então resolveu criar esse selo de quadrinhos de terror. E trabalharam aqui gente de altíssimo calibre, cara. Por exemplo, eu vou pincelar aqui para vocês. Olha só quem trabalhou, quem prestou serviços para os títulos da EC Comics: Johnny Craig, Reed Crandall, Jack Davis, Will Elder, George Evans, Frank Frazetta, Graham Ingalls, Jack Kamen, Bernard Crichton, Joe Orlando, John Severin, Al Williamson, Basil Wolverton e Wally Woods, entre outros, cara. Os argumentistas: o próprio Kurtzman, Feldstein, Craig,
Carl Wilson, Jack Oleg e Otto Binder. Foram alguns dos argumentistas que trabalhavam nas revistas. Infelizmente, teve esse declínio, né, conforme eu falei, devido ao Comic Code. Ficou praticamente impossível eles publicarem revistas de terror, mas eles tinham outro título de muito sucesso, que era a revista Mad, que continua, depois foi encampado pela DC Comics. A Mad escapou de entrar na censura porque o cara teve uma sacada, assim como o pessoal da Warren Comics fez. Eles começaram a publicar as revistas em formato magazine, aquele formato da revista, de revista normal, Veja, enfim, Época. Saía daquele formato menor de histórias em quadrinhos, então não se classificava como história em quadrinho por estar no formato diferente. Então era publicado, mesmo tendo conteúdo de quadrinhos, sem o selo Comic Code, e eles podiam viajar um pouco mais na maionese nesse caso. Vamos ficar agora com as imagens das revistas, vocês vão avaliando aí. Lembrando que o Contos da Cripta teve também adaptação para o cinema, e teve uma série de TV que durou muito tempo e era muito bacana. Também tinha essa característica, tipo Além da Imaginação, de histórias curtas com um plot twist no final, e durou muito tempo. Inclusive passou aqui no Brasil. Eu vou deixar também algumas cenas aí para vocês darem uma olhada. Enfim, nesse mês aí de Halloween, apesar de ser um feriado americano, nada mais justo do que a gente falar de quadrinhos de terror, certo? Que são, na minha preferência pessoal, estão no meu top 3. Adoro quadrinhos de terror. Inclusive, os quadrinhos de terror vieram influenciar a minha criação, o Salomão Ventura. Justamente não só esses quadrinhos da Ace Comics, também a revista Cripta com K, que não confunda com essa revista, que foi publicada pela editora RGE, que também trazia material da Warren, no caso, né? Como também as revistas de terror publicadas pela editora VEC aqui no Brasil, que traziam excelentes autores nacionais na época e tinham tiragens altíssimas. Se você quiser conferir um vídeo específico que eu fiz sobre as revistas de terror da VEC, acompanhe aí na cartela, tá? Só clicar lá e você vai acompanhar esse vídeo específico. Bom, vou ficando por aqui e agradeço mais uma vez sua presença aqui no Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ. Se você curtiu, gosta de quadrinho antigo e quer saber um pouco mais sobre a história dos quadrinhos, como foram publicados aqui no Brasil, se inscreve aí no canal. Me ajuda a comprar aquela ilha, tô querendo comprar uma ilha aí, tá brabo. Então vamos divulgar esse canal aí para ver se ele aumenta. Tá cada vez mais gente se inscrevendo, eu agradeço a você que se inscreveu. Compartilhe com quem goste. Se tiver alguma dúvida, algum comentário que eu possa esclarecer, por favor, deixa aqui embaixo. Vai ser um prazer conversar com vocês. Valeu? Então até a próxima e bom Halloween!